Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao canal Femingos, o seu canal favorito de artes e criatividade. O favorito eu coloquei por minha conta. E hoje estaremos falando de Travel Journal, ou seja, diários de viagem. Eu tenho certa experiência, eu trouxe aqui esses pra mostrar pra vocês. E um pouquinho mais na frente nesse vídeo eu vou estar realmente começando um novo Travel Journal, vou estar fazendo do zero. Então vamos falar de materiais, processos, ideias e inspirações. Mas pra começar então, vamos dar um geral se você nunca deu uma pesquisada aí no Pinterest. Travel Journal é uma forma de você registrar suas viagens. E pode ser tanto de uma forma escrita, quanto com foto, com desenho, tem muitos tipos diferentes. O primeiro que eu fiz foi como diário mesmo, escrevendo. E no final, esse aqui foi comprado pronto, é bem antigo, eu tinha 15 anos. E daí no final eu fui colando alguns tickets que eu tinha na viagem, algumas fotos, assinaturas de personagens, porque era na Disney. Então assim eu consegui deixar bem completo, mas eu lembro que na época eu fiquei um pouco atordoada tentando escrever no dia da viagem, sabe? Porque normalmente é aquela correria e no final do dia você chega cansado no hotel e nem dá tempo de escrever. Isso foi o que eu aprendi mais pra frente e por isso que hoje em dia os que eu mais tenho feito é meio que um scrapbook mesmo, é um álbum de fotos. Então eu chego em casa e começo a montar então o meu diário. Às vezes eu escrevo, às vezes eu desenho. Em geral, ao longo da viagem eu vou tentando separar alguns cartões de lugares que eu gostei, ingressos, coisas que eu sei que eu posso usar depois. Vocês vão entender. Seguindo com alguns exemplos, você encontra sim para comprar pronto um diário de viagem para você de fato preencher, mas qualquer caderno serve e não só isso, como livros antigos também. Esses que são álbuns de foto mesmo, eu tenho feito em livros antigos, então eu acho no sebo uma capa bonita que eu gosto e eu vou criando aqui dentro com as minhas fotos, sabe? Uma forma que eu consiga realmente relembrar o que aconteceu. Então tem vídeo no canal, um tour inteiro por esse aqui, por praticamente todos esse aqui na verdade. Esse aqui é o que eu estarei usando hoje, então é um livrinho que eu comprei no sebo também. Era pra ser História do Mowgli, eu acho que foi R$10 e ele é lindíssimo, ele é capa dura, aqui dentro é estampado, aqui do lado as folhas são douradas, é muito lindo, foi baratinho. E é bem pequeno, mas como essa viagem ela foi por um lugar só, eu fui pra Portugal, foi uma road trip com a minha amiga Cami, que talvez vocês conheçam aqui do canal. Então eu achei que vai ficar bem legal, em breve vamos fazer isso. Esse aqui é um modelo que eu tive na minha loja por um tempo, hoje a gente já não tem mais. Mas também tem vídeo aqui no canal mostrando por dentro como que eu fiz. Aqui foi uma das nossas expedições, aqui foi uma das minhas colagens mais recentes, de uma viagemzinha pra São Paulo. Então o bom desse tipo é que você consegue pegar uma viagem que você já fez em outro momento e registrar agora, sempre dá tempo, você sempre pode criar. Esse aqui vinha junto com esse. E ele era a parte escrita, então, ele era assim com linhas pra você registrar mais lá na hora mesmo. Um diário de campo mesmo, que a ideia era você ir anotando durante a viagem e depois você chegava e fazia as fotos nesse aqui. Espero no futuro trazer um novo modelo atualizado. Esse aqui também já tem no canal, era só um caderno craft normal. Inclusive, super dá pra usar o caderno de colagem que tem na minha loja, porque ele também é assim, craft por dentro. Eu gosto muito de fazer com esse tipo de folha, porque dá pra usar caneta branca. Tudo é possível, gente. Se você não conhecia Travel Journals, espero ter dado uma boa ideia. Já esse aqui foi quando eu fiz intercâmbio, eu tinha 17 anos, e esse de fato é mais um diário mesmo. Então eu escrevi bastante nesse aqui, eu também escrevi em inglês às vezes pra treinar, porque era isso que eu estava fazendo lá, eu estava estudando. Então eu fui colocando só algumas fotos depois, alguns recortes de aqui panfletos, lugares que eu visitei. E uma coisa muito legal que rolou aqui é que no final eu pedi pra alguns amigos, as pessoas que eu conheci lá, deixarem uma mensagem. Eu acho que essa é uma das partes mais incríveis desse diário aqui. Então essa é uma ótima ideia, recomendo muito. E quando sobrou fotos que eu tinha revelado, porque na época eu tava com esse empenho, eu também colei tudo aqui no final pra ficar assim, ó, bem cheio mesmo. Documento, tem de tudo aqui, inclusive uns panfletos que caíram várias vezes. Tocando só, rolou. Além de todos esses exemplos, rolou uma coisa muito legal nessa minha viagem agora com a Cami, porque a Cami, assim como eu, ela desenha, só que ela desenha mais ainda. Ela pinta aquarela e ela é muito rápida, ela é muito prática. E ela tá acostumada, então, a pintar na hora. Então a gente tava lá viajando, ela parava no restaurante e pintava. O que ficou incrível, porque ficou uma forma
sensacional de registrar a viagem. Eu vou tentar fazer algumas cópias das pinturas dela pra colocar agora aqui no meu travel. E eu também fiz alguns desenhos nossos num dia que a gente tava combinando, que a gente parecia mostarda e ketchup, mas enfim, isso foi muito específico. Mas é uma coisa super legal se você curte desenhar, essa coisa mais artística. Uma coisa muito legal que eu achei que a Cami fez também, que eu sempre via no Pinterest, mas eu nunca usei fazer, é que ela foi desenhando algumas coisas ao longo do dia numa única página. E assim formou um resumo do nosso dia. Ela ia pegando algumas coisas que a gente comeu, ou lugares que a gente visitou. E no final das contas ela tem assim um spread, essas 2 páginas completas com um momento super especial da viagem. Então agora vamos falar de materiais. Claro que precisamos de uma base, como eu já mostrei aqui, eu vou estar usando esse livrinho. Depois tenho aqui as fotos que eu imprimo em casa, porque eu comprei uma impressora que serve para esse trabalho, mas antigamente eu imprimia na gráfica e antes disso eu de fato revelava. Então o que você quiser, eu gosto de imprimir ou na gráfica ou em casa, porque daí eu consigo fazer fotos de tamanhos diferentes. Eu coloco tudo no Photoshop e organizo, mas quando eu não sabia usar Photoshop eu fazia no PowerPoint. Então assim, sempre tem um jeitinho. Então, seguindo aqui, tem os tickets, os papeizinhos que eu fui coletando durante a viagem. Então, esse aqui, por exemplo, é um mapa de um castelo, a Quinta da Regaleira que a gente visitou, que era muito bonito. Então, se você for viajar, já aproveita e fica de olho para esses materiais impressos, que podem ser muito úteis. E, claro, tesoura e cola. Coloquei aqui também um estilete. Esse aqui é uma guilhotina, que então é meio que uma faca pra você cortar papel, porque eu uso bastante, então resolvi mostrar essa da minha mãe. E botei também fita dupla face, porque é muito bom, se você é o tipo de pessoa que também às vezes acaba, sabe, se batendo com a cola, fica tudo lambuzado. Pronto, a fita dupla face resolve. E só isso aqui já faz o truque. Esse é o básico que você precisa pra fazer um scrapbook, que nem eu vou estar fazendo, né, essa colagem. Mas passando pra cá, temos a parte divertida, que é de fato os enfeites, os frufrus. É a parte mais legal do negócio todo. Botei vários materiais aqui pra mostrar, mas é claro que eu tenho que falar do meu mais novo produto, o livro de recortes, que ele foi feito pra isso. Então hoje eu vou estar usando, vocês vão poder ver. Sou uma mãe orgulhosa e preciso mostrar pra vocês, porque qual é o meu objetivo? Como vocês viram, eu faço muito travel journals, e às vezes a gente quer meio que adesivo, sabe, pra decorar com o tema viagem, mas eu particularmente não curto muito produzir adesivos, porque eles têm plástico que, enfim, é um problema pra natureza, e a forma mais sustentável que eu achei de fazer são os livros de recorte, que então ele é todo em papel e aqui dentro você tem as imagens que você mesmo recorta e cola. Esse aqui é o volume 3, então já existem 2 antes dele, mas esse aqui é o do tema viagem, o outro é artes e o outro é magia. Então eu vou mostrar um pouquinho, mas quando eu estiver fazendo vocês vão ver. Ele tem todas as folhas duplicadas para você poder, né, usar mais de uma vez, caso você gostou muito de uma página, tem ela de novo. Então botei alguns bilhetes, algumas coisas bem vintage, cartão postal com selos, muitas coisas para recortar de temas variados que você pode relacionar com as suas viagens, palavras também, que eu acho que é sempre útil. Aqui mais alguns tickets, escrito algumas coisinhas divertidas. Enfim, de resto, já mostro pra vocês recortando, é só destacar e daí a gente recorta. Mas seguindo aqui, tintas de todos os tipos, dá pra usar muitas vezes, até coloquei aqui essa branca, que uma tinta branca sempre me salva, nem que seja uma acrílica assim, às vezes eu pego o pincel e jogo gotas na página, sabe? Já dá uma enfeitada. Aqui algumas canetas coloridas. Temos também washi tapes, que são essas fitas adesivas decoradas. E também carimbos de todos os tipos, dá pra usar. Também coloquei aqui alguns lápis de cor. Então, de fato, assim, gente, o necessário é aquilo ali. Mas depois a gente se diverte. Mesmo com o que você já tem em casa, você já consegue começar a criar. Então, se você ficou interessado no livro de recortes Viagem, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem lá no meu site, femingos.com.br. E eu acabei de montar hoje uma vitrinezinha da Empório no meu quarto. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Já vamos começar a criar. Então aqui é o meu mundo dos materiais criativos. Aqui também tem meu livro. Esse é o nosso caderno de aquarela, os livros de recorte. E esse aqui era o que eu ia mostrar pra vocês, que é o caderno de colagem que eu mencionei. Caso você precise de um caderno para fazer o Travel Journal e você queira um com folhas craft, esse aqui é ótimo porque ele tem folhas bem grossas, então aguenta tudo que é tipo de tinta e cola e colagem, então pode confiar. Mas deu de falar, eu acho que o melhor jeito de mostrar qualquer coisa é fazendo, então agora vamos criar.
acordar ela. Olha isso, a patinha. Ah não, ela me viu. Desculpa, pode voltar a dormir. O que eu tento fazer com esses meus álbuns, diários de viagem, é de fato contar histórias. Eu tento registrar momentos engraçados, perrengues que aconteceram, porque eu acho que no final do dia é isso que importa, são os momentos, são as memórias. E além das paisagens, além das fotos bonitas, que sempre são interessantes, mais legal ainda eu acho que vai ser daqui a alguns anos pegar todo esse material e relembrar o que a gente viveu. Porque no fim do dia, uma viagem é feita disso, de muitas e muitas histórias, momentos. Sempre tem perrengue, sabe? Sempre tem algo para rir no final do dia. Então eu espero daqui a alguns anos poder voltar e relembrar tudo isso, reviver e me divertir de novo.
novo dia, vamos continuar. Como vocês podem ver, ainda tem muita foto sobrando. Afinal de contas, foram 17 dias de viagem e eu me empolguei e imprimi muita coisa. A gente terminou aqui, então, como vocês podem ver, uma coisa que eu gosto muito de fazer é imprimir algumas fotos pra recortar mesmo. Então aqui eu recortei esses pratos aqui, por exemplo, a comida e o chocolate quente eu vou recortar também na página do café que a gente foi. Aqui tem algumas páginas que eu já comecei, eu já adiantei, mas ainda falta, é um trabalho em andamento, então ainda falta eu escrever aqui toda a história. Mas é uma coisa que eu tenho que me concentrar porque eu não gosto muito da minha letra. Então vocês podem ver que eu tô usando vários recortes. Esse aqui, sempre me perguntam, eu faço com uma etiquetadora. Eu usei essa aqui hoje e eu consigo escrever o que eu quero, o que é muito útil, já que eu não gosto muito da minha caligrafia. E seguindo então, eu aproveitei bastante o papel que eu peguei lá na Quinta da Regaleira, que era esse castelo maravilhoso. E eu gostei tanto de lá que eu fiz, assim, bastante espaço. Usei também como fundo o mapa que veio nesse folheto, então até aqui a Cami tá segurando esse mapa aqui, que eu usei como fundo, o que é super útil pra dar mais volume, mais informação, caso você não tenha papéis decorados e coisas do tipo. Mas eu ainda quero voltar nessas páginas aqui, e eu vou usar bastante dessas palavras que eu coloquei no livro de recortes, porque é muito útil para preencher as folhas. Então eu comecei aqui fazendo mais a base e as fotos para dar uma adiantada, e depois eu venho, recorto aqui e colo. E já aqui, por exemplo, também falta eu escrever, colocar as palavras. Mais uma coisa que eu já fiz foi escrever um pouquinho a história dessa cidade atrás dessa foto. Então agora eu venho aqui e colo ela com uma fita só em cima. Assim eu aproveito o fundo branco para escrever e também consigo ver mais do mapa que ficou aqui embaixo. Uma dica que me ajudou muito é que no dia anterior eu fiquei só recortando as coisas para agora, na hora de fato de montar, fazer o diário, já tá muito mais prático e fica super divertido só pegar os recortes prontos. E assim, recortar é bem terapêutico, então eu super indico pegar uma noite, ficar, sabe, assistindo algum filme e recortando. E assim eu vou seguir fazendo esse álbum inteiro, porque como vocês viram tem bastante coisa, então por hoje a gente vai parar aqui, mas não se preocupem, no próximo vídeo de sábado eu vou fazer um tour pra mostrar inteiro como ficou e também aproveitar e contar algumas histórias dessa viagem, que eu acho que vale muito a pena. E eu também tenho outros vídeos aqui no canal desse tipo, que é mais mostrando já ele pronto e contando um pouquinho caso você tenha interesse na viagem em si e no destino. PS, aqui eu errei, era pra eu escrever Faro, eu comecei escrevendo Lisboa, daí eu transformei o L em um F, e isso tá me matando um pouco por dentro como perfeccionista. Mas ou eu vou deixar assim, ou no próximo vídeo vocês podem ver que algumas coisas tenham mudado. É muito possível que eu acrescente algumas coisas. Mas enfim, aqui está por hoje. Acho que já deu pra ter uma boa ideia de como começar um travel journal. E esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de avaliar aqui embaixo, porque isso ajuda muito. E claro, ajuda mais ainda se vocês conversarem comigo nos comentários, por favorzinho. Essa é uma forma diferente de pedir comentários. Mas eu tô muito feliz em estar gravando esse vídeo, de estar voltando mais pro YouTube. Eu tô muito inspirada pra, sabe, produzir mais conteúdo. Fazer o meu trabalho, aquelas. Não, mas de voltar de fato pro YouTube, sabe? Acho que é uma das plataformas que eu mais gosto, que eu mais assisto mesmo e me conecto com quem tá criando. E às vezes, por causa de todas as outras redes sociais, eu fico um pouco overwhelmed. E eu fico com informação demais, eu sobrecarrego, é isso. E daí eu fico confusa e eu não sei mais pra onde criar, mas daí esses dias eu lembrei que, cara, eu me sinto tão bem no YouTube, eu gosto tanto daqui, deste lugar. E, enfim, eu tenho que aproveitar, não é mesmo? E fazer o que eu gosto. Então é isso, aceito sugestões de vídeos também aqui embaixo, porque eu adoraria saber o que vocês andam com vontade de assistir, porque a gente muda. E esse canal tem que mudar também, porque eu estou mudando, você está mudando, tudo está mudando, o mundo está girando. Então é isso, já fui longe demais. Muito obrigada por mais um vídeo e estarmos aqui juntos. Um beijo e até o próximo. Eu menti quando eu disse que esse vídeo tinha terminado, porque eu esqueci de uma coisa. O merchan final. Gente, se você tem interesse, vou deixar o link aqui embaixo. Essa é a minha forma de pagar minhas contas e eu espero de coração que meus produtos de design, que são meus xodós, de fato cresçam e a gente se torne uma marca por aí mundo afora. É isso, até abrir meu coração.
link aqui embaixo. Agora sim, a gente se vê por aí, nas ruas da vida.